Começamos a estudar um novo livro da Torá, o livro de Shemot. Você que não acompanhou o livro de Bereshit, não tem problema, é só acessar os últimos vídeos do Hebraico e Torá, esse quadro que a gente fala de hebraico, fala de Torá, destaca várias palavras. É uma aula de hebraico também, e é também uma passagem para sentir apenas o gostinho do que seria a paraxá da semana, ou a porção semanal de leitura da Torá. Este livro em hebraico se chama Shemot, que significa nomes, e a sua versão em português, Êxodo, significa saída, porque se refere à saída dos filhos de Israel do Egito. Shalom Aleichem a todos vocês. Estamos no bloco Hebraico e Torá. Como Israel falou, vamos estudar a paraxá desta semana, a paraxá Shemot, e colocando ênfase em várias palavras em hebraico. Então, eu sou Fanny. Eu sou Israel. E estamos com vocês aqui no nosso canal Boas Novas de Israel. Se você não for inscrito, pode se inscrever agora. E não esqueça de deixar seu like. E também deixe nos comentários o que você quiser escrever. Se for uma pergunta, alguma inquietude, algum comentário, você pode deixar também. Isso é muito importante, a coisa da reação, do comentário, da pergunta, porque a plataforma mudou a dinâmica de preferência. Então, aqueles que estão inscritos, às vezes vão receber a notificação e às vezes não. Porque agora a plataforma escolhe o conteúdo que vai apresentar para você de acordo com aquilo que você assiste, daquilo que você reage ou daquilo que você comenta também. Então, assim, se inscrever é muito importante, mas também deixar uma reação de like e também comentar. Assim a plataforma vai entender e vai mostrar para você mais conteúdos que a gente produz aqui. Então, um panorama do que é o livro de Shemot. Enquanto no livro de Bereshit os personagens são individuais, por exemplo, os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, agora se destaca um personagem coletivo, que é o povo de Israel. O povo de Israel que se expandiu no Egito e, ao multiplicar-se, se destaca aqui um componente que a inveja. Os egípcios tratam de desmoralizar o povo com trabalhos forçados, mas Hashem sai em defesa do seu povo, enviando as pragas e libertando o povo do Egito. A gente acaba o livro de Bereshit com a expressão que aparece por primeira vez, Shivtei Israel, que são as tribos de Israel. Isso aparece no final do livro de Bereshit. Então, acabamos o livro de Bereshit com Shivtei Israel, as tribos de Israel, e filhos de Israel, estes termos. Mas agora nós começamos o livro de Shemot, e realmente no livro de Shemot, estes filhos de Israel e estas tribos de Israel vão se tornar Am Israel, o povo de Israel. E ao se expandir no Egito e se multiplicar, que é a mesma promessa de Hashem a Abraão, eu te farei multiplicar como as estrelas dos céus e como a areia do mar, isso se cumpriu. Então a inveja se manifestou e foi a primeira manifestação também de um antissemitismo, assim como aconteceu na Shoah, como aconteceu nas Cruzadas, na Inquisição, como acontece nos dias atuais, o que é chamado antisionismo ou anti-Israel. É a mesma coisa, o mesmo padrão que se repete várias vezes. Na continuação do livro de Shemot vai acontecer algo que vai mudar completamente a história do povo, que é a dádiva da Torá. Esta Torá vai conferir ao povo o caráter de nação, e ela vai servir como eixo central, moral, social e coletivo do povo. A Torá vai promover a libertação total do povo, não somente física, mas também espiritual, trazendo os valores contra a idolatria. Porque sem a liberdade espiritual, a liberdade física seria incompleta e careceria de um sentido maior. O ponto culminante de todo o livro é quando Hashem vai falar: e me farão um santuário, e eu habitarei neles. Não se referindo ao santuário, mas se referindo a cada indivíduo que teria em si a habitação do próprio Espírito de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz: Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Ve'asuli mikdash, e me farão um mikdash, que seria santuário, né, em português. Ve'shachanti betocham, e eu habitarei dentro deles. Ou seja, está em plural, né? Não está em singular, e habitarei dentro dele, daquele santuário que farão, senão habitarei dentro deles. Está em plural. Betocham vem da preposição betor, que significa dentro, e betocham está conjugado a plural. Então seria dentro deles.
Como nós falamos, este livro se chama Shmot. Esta parashá, a primeira parashá se chama Shmot. Esta palavra significa nomes e vem do primeiro versículo. No primeiro versículo aparece esta palavra. Vamos ler este primeiro versículo. Então, estamos no livro de Êxodo 1:1, capítulo 1, versículo 1. Ve'ele Shemot bnei Israel, habaim Mitzrayma et Yaakov ish uveito bau. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vêm a Egito. Yaakov, o homem Yaakov, e sua casa vieram. A palavra Shemot está em plural e em singular se diz Shem, que significa nome. Nós, por exemplo, judeus, quando nós nos referimos ao Criador dos céus e da terra, nós falamos Hashem. Hashem significa o nome. E por que é tão importante esta palavra Shemot, esta palavra Shem? Ou seja, por que os nomes são importantes? Porque o nome não é somente um conjunto fonético, não é somente um som, senão que ele reúne a essência mesma, a identidade da pessoa ou da coisa, né? Por exemplo, os nomes dos animais que Adão, o primeiro homem, deu a cada animal, né? Então, como nós falamos com o nome desta porção, o nome deste livro, Shemot, o Shem, o nome é muito importante, porque o nome, ele alberga, ele tem dentro de si também a identidade da pessoa, ou a identidade da coisa, a identificação e identidade. É muito importante, ao longo de todo o Tanakh, de toda a Bíblia hebraica, o nome das pessoas. Por exemplo, em todo o Tanakh, ele cita o nome da pessoa, o nome do pai, o nome da tribo, de que família era. É sempre importante. Por exemplo, o nome de Yaakov, o nome que Deus mudou de Yaakov a Israel, que é a essência mesma do nosso povo. E lutaste e prevaleciste, né? Então, essa é a essência também deste livro. Aqui se forma a identidade de nosso povo, do povo de Israel. E ao trazer os nomes à tona, depois de 400 anos no Egito, onde o povo estava misturado com idolatria, com a cultura arraigada durante todos esses anos, aqui traz a existência de novo e o significado de cada nome, promovendo assim de novo e mostrando a identidade de cada um deles. Mostrando que eles têm uma raiz, né, que começou lá com os hebreus, depois passaram a ser os filhos de Israel e depois vão ser o povo de Israel e a nação de Israel. E lembrando aqui, fazendo uma pequena conexão com os judeus, como a gente comentava em outro vídeo, né, sobre os judeus da Inquisição, da época da Inquisição, em Portugal, Espanha, depois no Brasil também, e na América Latina em geral, o que aconteceu justamente com os nomes foi que eles mudaram os seus nomes e sobrenome muitas vezes. Nomes judaicos passaram a ser nomes cristãos, ou nomes, né, católicos, justamente para abandonar ou disfarçar a sua identidade. E muitas vezes isso aconteceu comigo também, né, com os meus familiares, que mudaram os seus nomes e depois de muitos anos descobriram, né, que os nomes não eram os originais, ou tinham uma relação com o original, mas não era exatamente o nome em hebraico. Então aqui de novo, a importância do nome, a importância da essência e do significado, e não somente de um conjunto fonético. Falando de nomes, nesta parashá aparece algo muito importante que é um dos nomes ou da essência do nome de Hashem, do Criador. Vamos ler aqui os versículos de 13 a 15 do capítulo 3 de Êxodo. Vayomer Moshe el a Elohim, hine anochi va el bnei Israel, ve'amarti lahem, Elohei avotechem, shlachani alechem, ve'amru li, ma shemo, ma omar alehem. Então falou Moshe, no versículo 13, então falou Moshe a o Deus, ha Elohim, a o Deus, hine anochi va el bnei Israel, eu vou a os filhos de Israel, ve'amarti lahem, e falei a eles, e falarei a eles, Elohei avotechem, o Deus de seus pais, Shlachani, me enviou alechem a vocês, ve'amruli, ma shemo, e eles me falarão, qual é o seu nome? Então, ma omar laem, o que eu vou falar a eles? Então, estamos falando aqui, de novo, shemo, da importância da questão, na essência desse livro, dessa parashá também especificamente, e desse livro todo, do Shem, o nome. E continua o versículo 14. Vayomer Elohim el Moshe.
E falou Elohim a Moshe, Eie asher eie, serei o que serei. E muitas vezes, só uma pequena interrupção, muitas vezes a tradução em português está assim, eu sou o que sou. Literalmente é eu serei o que serei. Sim, agora vamos, daqui a pouco vamos ver bem esse verbo. Eie asher eie, vaiomer, ko tomar livnei Israel, falou, Hashem falou, assim falarás aos filhos de Israel. Eie shlachani elechem, serei, me enviou a vocês. E continua no versículo 15. Vaiomer od Elohim el Moshe. E falou mais, Hashem, Elohim, a Moshe. Ko tomar el bnei Israel. Assim falarás aos filhos de Israel. Aí aparece o tetragrama. Yud hei vav hei. Elohei avotechem. O Deus de seus pais. Elohei Avraham. Elohei Yitzhak. Ve Elohei Yaakov. Shlachani alechem. Me enviou a vocês. Ze shmi leolam. Esse é meu nome para sempre. Veze zichri ledor vador. E essa é a minha memória de geração a geração, ou seja, entre nas gerações. Então, de novo, aparece a palavra shmi, ze shmi. Esse é o meu nome. E aqui aparece, então, principalmente, três manifestações. Três títulos ou manifestações do Shem, do nome de Hashem, de Deus, né? O primeiro, Eie, que daqui a pouco vamos falar sobre esse verbo serei. O segundo, o tetragrama, que já tinha aparecido também várias vezes no Tanakh, até agora, em Bereshit, que é Yud Hei Vav Hei. Daqui a pouco vamos falar sobre o tetragrama se conecta, está conectado a Eie. E o terceiro, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Sim. Então, a palavra Eie, serei, é o verbo lihiot. Lihiot, em infinitivo, está em infinitivo, significa ser ou estar. Ser ou estar, ou seja, tem esses dois significados esta palavra, ser ou estar. Neste verbo não existe conjugação no presente, né? Então, tem a conjugação no futuro ou no passado. Dentro do tetragrama Yud Hei Vav Hei, nós temos três palavras. Haya, que se refere ao passado, foi. Ove, que é o presente, ove significa presente, e hie, que significa futuro, será. Ou seja, foi, é e será. Estas três palavras estão incluídas no tetragrama, falando da eternidade de Hashem. Ou seja, ele é o dono do tempo, né? Ele é o dono, o criador do tempo, que foi, que é e que será. Ele está acima e além do tempo, né? O tempo é uma coisa limitada que foi criada para nós, né? Para nós, seres humanos. E dentro deste verbo também, dentro deste verbo lihiot, nós temos eie. Eie está conjugado na primeira pessoa, eu. Eu, eie, ou seja, eu serei. Então, temos o tetragrama e temos também Eie. Tudo conectado. Se referindo a eu serei, estarei com eles, ser estar, como você falou. Eu estarei com eles no sofrimento. Quando Moshe pergunta o seu nome, quem enviou você aqui para nós, eu serei, me enviou a vocês. Ou eu estarei. Eu estarei com vocês. Eu estarei para todos aqueles que me buscarem. É muito interessante que no último verso que Fanny leu, Elohim, de Avraham, de Yitzhak e Yaakov, ele se identifica aqui com aqueles que ele fez a sua aliança, e depois, futuramente, nos 10 mandamentos, inclusive, Hashem, o Criador, vai se identificar. Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Sendo esse o seu nome, a maneira que ele se identificou. Ele se identifica com a própria aliança que ele fez com o povo. E esta aliança que Hashem fez com Abraão, Yitzhak e Yaakov, essa aliança permanece firme até os dias de hoje, porque é uma aliança imutável e inquebrantável. E essa aliança inclui estar em Eretz Israel, inclui a promessa da terra de Israel, que apesar das perseguições, o povo permanece firme até os dias de hoje, apesar da guerra, apesar do anti-sionismo, o anti-israelismo, o povo continua dizendo Am Israel Chai, e permanece aqui firme em Israel até os dias de hoje.